Fala aí galera, beleza? Tudo beleza mesmo? Espero que sim. Então vamos para essa última aula de matrizes, né? Aula número 7 desse curso, ok? Nessa aula número 7 nós vamos tratar do importantíssimo assunto das matrizes inversíveis, né? A questão da inversibilidade de matrizes, ou seja, quando que matrizes são inversíveis, né? Quando que você pode inverter matrizes e o que é uma matriz inversa, tá? Um dos grandes nomes desse assunto aí é o cara chamado, um matemático chamado Arthur Cayley, tá? Mas aí nasceu em 1821, morreu em 1895, né? Esse foi um cara brilhante. Essa questão aqui, né, do tema de matrizes inversíveis, né, matrizes inversas, muitas notações de matrizes e tal, surgiu com as ideias, os pensamentos das publicações aí, né, os artigos desse matemático aí, tá? Então fica aí a dica se quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre esse cara. Foi um matemático brilhante realmente, tá? E esse assunto de matrizes inversíveis, várias das coisas que nós vamos, né, comentar, falar aqui, veio, tá, das ideias desse cara aí, beleza? Arthur Cayley. Alguns chamam de Cayley ou Cayley, né? Cayley, ok? Bom, então vamos lá. Seja uma matriz NN quadrada NN, tá? Seja uma matriz quadrada NN. Nós vamos dizer, né? Dizemos que essa matriz ela é inversível, né? É possível inverter essa matriz, né? Achar a inversa dela, somente se existir uma matriz B, ó, tal que, né, esse símbolo aqui é o símbolo de existir, ó, o E contra maiúsculo invertido, contrário, tá? Se existir uma matriz B tal que A vezes B é igual B vezes A, tá? A é a minha matriz quadrada NN, né? Então A vezes B é igual B vezes A, que é igual a identidade. Em outras palavras, uma matriz só é inversível se existir uma outra matriz. Então a existência de uma matriz inversa, né, a condição para que uma matriz seja inversível é que exista uma outra matriz especial chamada matriz inversa, tá? Tal que a multiplicação dela pela sua inversa resulta na matriz identidade. Olha aqui a matriz identidade, IN quadrada NN, tá? Fazendo novamente uma analogia com a álgebra dos números reais, né? Qual que é o inverso de um número? Imagina que você tem um número tipo 2, né? O inverso de 2 é meio, é 1 sobre 2, né? E a multiplicação de um número pelo seu inverso resulta na unidade. A ideia é semelhante aqui, ok? Então, se você tem uma matriz, a multiplicação dessa matriz pela sua inversa, nesse caso aqui da definição, a matriz B, vai resultar na matriz unitária, que é quem? A matriz de identidade, que é uma matriz quadrada, né, que tem na sua diagonal principal somente uns. Lembra isso das aulas anteriores? Tá? Então essa que é a ideia, não confundir inverso com oposto. Tá? Oposto, a gente usou esse conceito de oposto numa aula anterior, aí, falando de matriz simétrica e antissimétrica, lembra? Por exemplo, imagina o número 2. O oposto de 2 é menos 2. Tá? E o inverso de 2 é meio. Então não confunda isso, tá? Ok? O oposto é o mesmo número com o sinal trocado, tá? E o inverso é 1 sobre aquele número. Então, por exemplo, 2. O oposto de 2 é menos 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2, é meio. Tá ok? Tá combinado? Combinado. Então, aqui a ideia de matriz inversa, ela faz uma analogia com a álgebra dos números reais. Lá nos números reais, você pegar um número, por exemplo, 5, multiplicar pelo inverso dele, que é 1 sobre 5, né? 1/5, o resultado será 1. Da mesma maneira aqui, tá? A inversa é uma matriz B, tá vendo aqui, ó? Ou seja, A é inversível somente se existir uma matriz B, tal que a multiplicação de A por B ou B por A vai resultar na matriz identidade, a matriz unitária, tá bom? Então é isso aí, olha lá. E se não existir matriz inversa, olha que interessante, ó. Digamos que você tem uma matriz A, certo? Se B não existe, B é a inversa de A. Se não existe a matriz, se uma matriz é tal que ela não tem matriz inversa, não existe a inversa dela, a gente chama isso aí de matriz singular. Isso aqui é muito importante dentro da teoria aí
da álgebra linear. Então uma matriz é singular, vai dizer que um operador, né, ele é singular quando não existe matriz inversa, tá, daquela matriz quadrada, daquele operador. Tá? Então olha aqui, ó. Se a matriz ANN não é inversível, então a matriz ANN é singular. Então, a gente vai dizer que uma matriz quadrada NN é singular se ela não é inversível, né? Então tá aí, ó, no quadradinho azul. Se a NN não é inversível, tá? Ela não pode ser invertida, tá? Não existe inversa dela, ela é uma matriz singular. Caso contrário, se existir matriz inversa de uma determinada matriz, essa matriz é dita não singular. Tá bom? Então vamos lá. Matriz inversa, a gente vai representar aí por a elevado a menos 1, assim como um número real qualquer, né? X elevado a menos 1 é o inverso de x, tá? A elevado a menos 1, inverso de a, tá bom? Então aqui a notação é a mesma, né? Matriz A, letra maiúscula, e elevado a menos 1 é a inversa, tá? Então temos aí a matriz inversa. Então seja a matriz ANN inversível, ok? Então estamos supondo que ela é não singular, ela é inversível. Então a inversa, então a elevado a menos 1, tá? É a inversa de A, ok? É a matriz inversa de A. E nós temos o quê? Que a multiplicação da matriz quadrada original pela sua inversa é igual à multiplicação da inversa pela matriz original, e qualquer uma dessas multiplicações vai resultar na identidade. Tá bem? Então é isso aí, ó. Beleza? Então se você tiver uma matriz não singular, ou seja, uma matriz que tem matriz inversa, que pode ter uma matriz inversa, tá? Se a matriz é não singular, ela vai obedecer isso aqui, ó, tá? Uma matriz vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a matriz, que é igual, tá, a matriz identidade. Beleza? Então a matriz e a sua inversa comutam, né? Uma matriz e a sua inversa, elas comutam, ó. A vezes uma matriz vezes a inversa, ó, a menos 1, é igual a menos 1 vezes a, tá? Então essas matrizes comutam e resultam na matriz identidade, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, seja essa matriz aí, ó, matriz A, 1, 2, 3, 4, né? Estamos cansados de ver nesse curso já essa matriz, a matriz 1, 2, 3, 4, a matriz 2, 2, duas linhas, duas colunas, né? Olha essa outra matriz aqui. Essa matriz aqui, ó, ela é a inversa da matriz A, sabe por quê? Porque ela obedece a essa definição dada acima. Vamos ver? Vamos testar? Ó, se eu pegar essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui, ó, a 1, 2, 3, 4, e multiplicar pela inversa dela, que eu já estou falando para você que tá? Essa aí, a inversa tem que dar identidade. Se não der identidade, significa só uma coisa, que essa matriz que eu achei que era inversa não é inversa. Tá bem? Ok? Então, vamos lá. Aqui. Então tá aí, ó. Como é que eu multiplico matrizes, né? Combinação linear das linhas da primeira coluna com as colunas da segunda coluna, das linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. Então aqui, ó, primeira linha multiplicada com a primeira coluna, né? Primeira linha multiplicada com a segunda coluna, né? Segunda linha multiplicada com a primeira coluna e segunda linha multiplicada com a segunda coluna, tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. 1 vezes menos 2 mais 2 vezes 3 meios, né? Que dá 3. Somando isso aí, o resultado dá 1, tá aqui. Tá? Agora, primeira linha com a segunda coluna aqui, ó. Vamos lá. 1 vezes 1, 2 vezes menos meio, dá menos 1, né? Mais 1 menos 1 dá 0 aqui, ó. Beleza? Segundo elemento aqui, ó. Bonitão, ó. Tá vendo? Próximo. Segunda linha com a primeira coluna aqui, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E 4 vezes 3 meios dá mais 6, né? Menos 6 mais 6, tá aí, ó. Deu 0. Tá na mão, tá? E segunda linha que é a segunda coluna, tá certo? Então 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes menos meio dá menos 2. 3 menos 2 dá mais 1. Olha só, a matriz resultante é justamente a matriz identidade 2, 2, né? A I2, tá vendo? Então, significa que essa matriz aqui mesmo, essa aqui, ó, de fato, ela é a matriz inversa da matriz original A, 1, 2, 3, 4. Tudo beleza? Fácil? Ok? Tá? E de lá para cá, o contrário também tem que ser verdade, né? Lembra? Porque olha só,
ela comuta aqui, ó. A matriz e a sua inversa comutam, ó. A vezes A elevado a menos 1 é igual a elevado a menos 1 vezes A. Matriz vezes a sua inversa, uma matriz vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a própria matriz. Vamos fazer o contrário agora. Vamos fazer aqui essa inversa, A menos 1, vezes a matriz original A. Aqui em cima, lembrando que eu fiz o que? Fiz o contrário, né? Fiz aqui, ó. Primeiro, A vezes A elevado a menos 1. A matriz A vezes a sua inversa. Aqui eu estou fazendo a inversa vezes a matriz A. Vamos ver o que dá o resultado aqui, ó. Vamos ver se bate. Então aqui vai ficar primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Ó, menos 2 vezes 1 e 1 vezes 3. Está aqui. Agora, primeira linha com a segunda coluna. Está aqui. Ó. Olha lá. Menos 2 vezes 2 e 1 vezes 4. Está aqui. Agora, segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar o que? Isso aqui. Ó. 3 meios. Ó, 3 meios vezes 1 e menos meio, né? Vezes 3, tá aqui. Olha que legal. Então vai ficar aqui, ó. Tá? Então vai ficar 3 meios, né? Menos 3 meios, tá? E aqui vai ficar o que? Essa última, segunda linha com a segunda coluna, né? Então vai ficar o que? 3 meios vezes 2, tá aqui. E menos meio vezes 4. Então vai ficar 3 menos 2, né? Temos que fazer a conta aí. Fazendo a conta com tranquilidade, ó. Vai ter isso aqui, ó. Né? Menos 2 mais 3 vai dar 1, menos 4 mais 4 dá 0, 3 meio menos 3 meio dá 0, 3 menos 2 dá 1. Tá aí. Beleza? Tranquilidade total, né? Legal. Então o que acontece aí, pessoas? Acontece o seguinte, eu tive também a matriz de identidade, então tá aí, ó, né? Através da aplicação em um exemplo, né? Eu consegui mostrar que realmente a matriz e a sua inversa comutam com relação à operação de multiplicação de matrizes, né? Então, ó, uma matriz vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a própria matriz. E as duas, obviamente, as duas operações dão a matriz de identidade. Ou seja, né, de fato, essa matriz aqui, ó, é a matriz inversa dessa matriz aqui. Beleza? Então, A é inversível. Se A é inversível, A é singular ou não singular? A é não singular. Se ela é inversível, se ela tem uma inversa, ela é não singular. A singular é aquela que não, é uma matriz que não pode ser invertida, não é inversível, tá bom? Olha só, essa matriz aqui, ó, é um exemplo de matriz singular, olha só. Por quê? Porque ela não é inversível, tá certo? Você não consegue inverter essa matriz aí, beleza? Você não consegue achar uma outra matriz B, tipo essa aqui, ó. Então o que acontece, né? Essa matriz aqui, ó, veja bem, ela é uma matriz singular. Por quê? Porque ela não é inversível, entendeu? Ela é uma matriz singular, não é inversível. Por que não é? Você não consegue achar, ó, esses elementos aqui, ó, x, y, z e w, tá? Que resulte, né? Que multiplicando aqui a matriz original 1, 2, 4, 8, tá? Resulte numa matriz de identidade. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Se você multiplicar isso aqui, vai ficar ó, x mais 2z, y mais 2w, 4x mais 8z, 4y mais 8w, tudo isso aqui, tá vendo? Igual a identidade. É assim que você acha, inclusive, uma inversa, tá beleza? É assim, ó, tá? Você coloca a matriz aqui, multiplica e tal, e aí você, né, igualdade de matriz, lembra aquela aula lá atrás, igualdade de matriz, ó, tá? E cada elemento aqui tem que ser igual a cada elemento aqui. Se você igualar isso aqui, você vai chegar nessas equações aqui embaixo, tá vendo? E você vai ver que você igualar elemento a elemento dentro da matriz aqui, ó, tá vendo? Cada um, ó, x mais 2 é igual a 1, y mais 2w igual a 0, 4x mais 8z igual a 0, e assim vai. Quando você igualar tudo isso aqui, o que vai acontecer? Você vai chegar em sistemas de equações, né? Por exemplo, aqui, ó, x mais 2 é igual a 1 e 4x mais 8z igual a 0. Tá aqui, você tem um sistema de equação, né? Um sistema de equação linear bem simples, duas equações, duas incógnitas. Aqui, ó, y mais 2w igual a 0 e 4y mais 8w igual a 1, tá vendo aqui? Você tem outro sisteminha simples, sistema linear de equações simples aqui, beleza? Então o que acontece? Se você tentar resolver esse sistema, tipo assim, sabe, isolar o x aqui, ó, nessa primeira, tá? E depois substituir na segunda, olha o que eu fiz aqui, ó. Isolei o x, pá, tá vendo? Né? E pus embaixo, ó. Isolei o x na primeira aqui, ó. X igual a 1 menos 2z, fiz aqui, ó. E substituir embaixo, tá vendo aqui, ó? 4y mais 8w igual a 1. Tá vendo?
Isso aqui é y, não é? 4x, desculpa. Tá? 4x aqui, ó. Tá? Na segunda aqui, ó, na segunda equação. 4x mais 8z, tá vendo? Eu pus o x aqui, beleza? Igual a zero. E aí eu saí distribuindo, ó. 4 menos 8z mais 8z igual a zero, beleza? O que vai acontecer? Você vai cancelar e você vai chegar num absurdo. E esse absurdo, essa falsidade lógica aqui, ó, 4 igual a zero, né? Esse absurdo significa o quê? Significa que não existe solução, né? Não existe x, z aí que satisfaça essa equação, né? Que satisfaça esses sistemas lineares, ou seja, não tem como você achar essa matriz aqui, ó, inversa. Se não tem inversa, qual é a conclusão que a gente chega, né? A matriz é singular, tá vendo? A matriz é singular. Tá? Se você vir pelo segundo sistema de equação também de y e w aqui, ó, você isola o y, joga embaixo e vai chegar nesse outro absurdo aqui, ó, essa outra falsidade lógica. 0 igual a 1. É falso, é um absurdo. O que isso indica? Indica que não existe esses sistemas aí são impossíveis, né? Você não consegue resolver esses sistemas aí. É impossível resolver esses sistemas. Ou seja, não existem x, y, z e w, ou seja, não existe matriz inversa, ou seja, a matriz original, essa matriz aqui, ó, é um exemplo de matriz singular, tá aí, ó, tá? Ela não é inversível, não existe matriz inversa aqui. Beleza? Tá? A é singular, não tem matriz inversa. Tudo legal? Tudo legal. Muito bem. Bom, tá bem. Vamos falar então tá aí, ó, tá um exemplo aí, beleza? Fica aí essa dica, tá? Para você achar. Se você não tem outra carta na manga, eu vou ensinar umas cartas na manga aqui para você, lógico, né? Tá aqui fazendo esse curso justamente para ter diferenciais. Mas um jeito de achar a matriz inversa na unha mesmo, tá? No braço, é isso aqui, ó, tá? Matriz 2, 2 é isso aqui, ó. Você joga um x, y, z e w aqui, tá? Na matriz inversa. Isso tem que ser igual a identidade. Você vai achar o x, y, z e w, beleza? Lógico, se a matriz for maior, né? For uma matriz 3, 3 ao invés de duas linhas, duas colunas, né? Ordem 3. A matriz inversa vai ter mais, né? Ela vai ter 9 componentes, né? Aqui tem 4 nessa matriz aqui. A matriz inversa de uma matriz 3, 3 vai ter 9. A matriz inversa de uma matriz de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas, vai ter 16 componentes e assim vai, né? Então os sistemas de equações que você tem que resolver são maiores para achar a inversa. Tá bem? Legal. Mas é assim que você acha, tá? Pega e multiplica por uma matriz aí com incógnitas, x, y, z, w, e isso aí vai dar identidade. Muito bem. Bom, é o seguinte. Matriz inversa 2, 2. Quando você tiver uma matriz inversa 2, 2, tá? Desse tipo aqui, ó, matriz ABCD, tá vendo? Duas linhas, duas colunas, comportada, uma matriz desse tipão aqui. Quando você tiver uma matriz inversa 2, 2, ABCD, a inversa dela pode ser calculada dessa maneira aqui, ó, tá? Isso aqui é um caso particular de uma teoria mais geral que eu vou passar para vocês logo mais, tá? Mas a inversa dela é calculada dessa maneira aqui, ó. A inversa é igual a um número, tá? Um número, e esse número é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz, tá? 1 dividido pelo determinante da matriz. Na próxima sessão que a gente vai começar, eu vou falar só sobre teoria de determinantes. Vamos tentar esgotar o assunto, só sobre determinantes, tá? Mas aqui você já percebe a necessidade, aonde que a teoria das matrizes se tangencia, se toca, se choca com, né? A teoria das matrizes toca a teoria dos determinantes. Para você calcular uma inversa, você tem que saber determinante. Entendeu? Tá? Para você conseguir calcular a inversa, saber, por exemplo, se você quer saber se uma matriz é singular, por exemplo, se ela não tem inversa, né? Você tem que saber, olhando nessa fórmula aqui, você já percebe que você tem que saber calcular o determinante dessa matriz. Nós vamos falar só sobre o determinante daqui a pouquinho, tá? Na segunda sessão desse curso. Mas, tá? Na segunda parte desse curso, mas você já estou te falando aqui nesse momento. Então, se você tiver uma matriz, duas linhas, duas colunas ABCD, a inversa dela é 1 sobre o determinante de A. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada, tá? Toda matriz quadrada tem um número associado a ela chamado determinante, tá? Tá aqui, ó. Ok? Multiplicado por essa nova matriz aqui, que é assim, ó. Olha o joguinho aqui de letrinhas, ó. O A inverteu com o D, tá vendo? O A
ocupou o lugar do D, inverteu aqui embaixo, pode ver, ó, tá? E o B e o C se mantiveram, mas com o sinal oposto. Então o A inverteu com o D, tá vendo? O A inverteu com o D e o B e o C se mantiveram, só que você trocou o sinal deles. Então a matriz inversa de uma matriz 2, 2 pode ser calculada assim. É igual a matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante vezes, tá? Essa nova matriz, que em relação à original tem esse joguinho, essa dança de lugares aí, ó, dos elementos. Ó. O A vai para o lugar do D, olha aqui embaixo, e o D vai para o lugar com o A. O A troca com o D, tá? E o B e o C se mantêm, mas com sinais opostos. Tá bem? Ok? Como é que calcula um determinante? 2, 2. Já vou adiantar, tenho que adiantar aqui para poder falar desse assunto, tá? Embora a próxima parte do curso é só sobre determinantes, fique tranquilo, fica tranquilo. O determinante ele é um número que é calculado assim, ó, tá? Sem delongas, assim, ó. O determinante ele é representado por duas barras ao lado da matriz. No lugar da matriz né, uma barra à esquerda e uma barra à direita. Não pode ser duas barras, porque duas barras é uma matriz, é uma representação de matriz, tá? Então assim, o determinante você vai colocar duas barras, uma ao lado esquerdo e ao lado direito, e vai fazer assim, ó, multiplica os elementos da diagonal principal e mantém o sinal deles, tá? E multiplica os elementos da diagonal secundária e põe um menos na frente, tá? Então é isso, tá? Então o determinante de uma matriz 2, 2 é A vezes D, ó, multiplicando os elementos da matriz da diagonal principal, mais A vezes D, menos B vezes C, tá? Menos, tá? A multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então fica aí, ó, mais AD menos BC. Tá bem? É isso, tá? Aqui tem uma consequência importante. Se você entendeu isso, você entendeu o quê? É fácil de calcular o determinante de uma matriz 2, 2, né? Multiplica os elementos da diagonal principal e mantém o sinal deles, né? Aí, e inverte o sinal da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, né? Legal. Agora veja bem, se o determinante for zero, tá vendo aqui? Se o determinante for zero, nessa fórmula aqui, ó, da matriz inversa 2, 2, tá vendo? Se o determinante for igual a zero, sabe o que acontece? Não existe divisão por zero, né? É um princípio, é um axioma da álgebra, não existe divisão por zero, você não consegue. Você tem 5 laranjas, você vai dividir para 0 pessoas. Quantas laranjas cada pessoa leva? Não tem nem pessoa, não tem divisor. Quando o divisor é zero aqui embaixo, lembra lá na teoria das frações, lá no ensino matemático do ensino fundamental? Quando o divisor é zero, é impossível fazer a conta, não existe, tá? É impossível ter número fracionário se o divisor é zero. Então o que acontece? Aqui, qual é a consequência disso aqui? Se esse divisor aqui for zero, ou seja, em outras palavras, se o determinante dessa matriz é zero, tá? Não existe essa conta, e não existe toda a conta inteira, porque se isso aqui não existe, né? Uma coisa que não tem sentido matemático, não existe multiplicado por uma matriz, não tem sentido, não existe, é impossível, tá? Qual a interpretação que a gente tem disso aqui? É o seguinte, que uma matriz só vai ser inversível se o determinante dela for diferente de zero, entendeu? O determinante da matriz tem que ser diferente de zero aqui, ó. Tá? Então você pegou uma matriz quadrada na sua frente, tipo uma 2, 2, você vai lá e calcula o determinante. Se o determinante for diferente de zero, ela é inversível. Tá? Então o determinante ele é uma pista, né? Ele é um indício de para você descobrir se uma matriz é singular ou não. Porque se o determinante for igual a zero, não existe matriz inversa. Né? Se não existe matriz inversa, essa matriz é singular. Uma matriz que não tem inversa, ela é singular. Basta que eu calcule o determinante dela. Tá vendo a importância de calcular o determinante da matriz? Se o determinante for diferente de zero, essa matriz tem matriz inversa, então ela é uma matriz. A matriz que tem determinante diferente de zero é uma matriz não singular. Beleza? Entendeu? Então lembre disso, tá? Aí isso aqui já deixa aquele gostinho, né? Aquela tentação de saber, de entender o que é determinante, como calcular qualquer determinante. Tá? Porque se você não sabe calcular um determinante, você não tem como me dizer, tá, rigorosamente se uma matriz é singular ou não, se ela é inversível ou não. Tá? Por quê? Porque a fórmula para calcular a inversa depende de um determinante. Aqui eu estou colocando no caso de uma matriz 2, 2. Tá? Olha só. Então aqui, ó, tá? Como é que vai ficar essa matriz 2, 2 aqui? Ó? A fórmula da inversa de uma matriz 2, 2 é isso aqui. Ó. Você inverte o A com o D, a posição aqui desses elementos da diagonal principal, tá vendo? Inverte só o sinal dos elementos da diagonal secundária. Inverte a posição dos elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá? E multiplica isso pelo inverso do determinante. Esse número aqui ele vai se espalhar. Lembra quando você multiplica? Isso aqui é uma constante, né? É um número real, 1 sobre o determinante. Se o determinante é um número real, 1 sobre o determinante é um número real também.
Então esse número real resultante ele vai multiplicar, lembra o que acontece quando eu multiplico uma constante por uma matriz? Essa constante aqui ela vai multiplicar todos os elementos da matriz lá dentro. O resultado vai ser a matriz inversa. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se a matriz for uma matriz 1, 2, 3, 4, qual que é o determinante? Diagonal principal, ó, 1 vezes 4, tá? Menos a multiplicação de diagonal secundária. Então vai ficar 4 menos 6. Ó. 4 menos 6 costuma dar menos 2. Né? Deu menos 2. Então o determinante é menos 2. O que eu vou fazer para calcular a inversa? Lembra? Aqui, ó, a fórmula da inversa. A inversa vai ser 1 sobre o determinante é menos 2. Então vai ficar 1 sobre menos 2 vezes o quê? Inverte as posições. Ó. O D vai para cima, o A para baixo. Inverte a posição dos elementos da matriz na diagonal principal. Ó. A troca com D. E você vai trocar o sinal dos elementos na diagonal secundária. Não a posição, só o sinal. Então vai ficar o quê? Ó? 1 troca com o 4. Tá vendo ali? E o 2 e o 3 se mantém lá, mas troca o sinal. Beleza? Beleza, então como é que vai ficar o resultado disso aí? Esse número constante aqui vai multiplicar toda a matriz. Vai ficar menos meio vezes 4. Vai ficar menos meio vezes 4, está aqui. Aqui vai ficar menos meio vezes menos 2. Está aqui. Né? Menos meio vezes menos 3. Está aqui. Né? Menos meio vezes 1. Está aqui. Tá? Então como é que vai ficar? Menos 2. Tá? Menos com menos, mais 1. Menos com menos, mais 3 meios. Né? Menos com mais, menos, né? Menos meio, mais 1, menos meio. Tá aqui. Beleza? Ok? Então o que vai acontecer? De fato, né? Essa matriz final aqui, ó, é para ser a matriz inversa. Vamos ver, vamos tirar a prova, vamos fazer a prova de fogo aqui, vamos ver se é mesmo, né? Se ela for a inversa, a multiplicação dela pela matriz original tem que dar identidade. Ó. Vamos ver se funciona mesmo lá. Se você multiplicar essa matriz original por essa inversa que eu achei pela fórmula, tem que dar identidade. Vamos ver se dá 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 3 meios, tá? Isso aqui dá 1. Olha lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos meio, menos 1. Mais 1 menos 1 dá 0. Tá vendo? 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes 3 meios, mais 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Aí. E aí, por fim, 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos meio, menos 2. 3 menos 2 dá mais 1. Tá aí a matriz final, ou seja, é a identidade, tá vendo? Se ela é a identidade, de fato, essa aqui é a matriz inversa. Então essa matriz A, 1, 2, 3, 4 é uma matriz não singular. Por quê? Porque ela possui uma matriz inversa. Ok? Ela é inversível. Para uma matriz inversa de ordem NN, tá? Vamos finalizar dizendo isso aqui. Para uma matriz inversa de ordem NN, tá? Se tiver uma matriz quadrada com N linhas, N colunas, a inversa é calculada dessa maneira aqui. Isso aqui na verdade é uma generalização daquela fórmula lá para a matriz 2, 2. Ou aquela lá é uma particularização dessa aqui que é geral. A matriz inversa ela é igual a 1 sobre o determinante da matriz vezes, tá? Essa matriz aí M barra, tá? Essa matriz M barra, tá? É a matriz transpostas dos cofatores de M. Vamos com calma lá então, tá? Essa matriz M barra é a matriz dos cofatores de M transposta, ou a matriz transposta dos cofatores de M, tá? Então, lógico, o que pode causar algum problema de entendimento é essa matriz aí, matriz dos cofatores transposta, tá? Então vamos lá, para calcular a inversa geral de qualquer matriz quadrada, o que você faz? NN, você vai fazer 1 sobre o determinante da matriz, então a primeira tarefa é achar o determinante e multiplicar por essa matriz esquisita aí, que é a matriz dos cofatores de M transposta. Como é que a gente vai achar isso? Bom, seguinte maneira. O que é a matriz dos cofatores? Vamos lá. Então, cofator é o seguinte. Imagina que eu tenho uma matriz 2, 2 aqui. Ó, tá? 2 linhas, 2 colunas. Okay? A matriz dos cofatores, que eu estou chamando de A' aqui, é uma matriz tal que tá, os elementos lá dentro eu vou chamar de matriz dos cofatores e você coloca lá dentro os elementos com letra maiúscula. Essa aqui é uma forma de indicar, de simbolizar que a matriz os elementos que estão ali dentro não são elementos comuns, são cofatores. Ok? Ok. Muito bem, agora como é que calcula um cofator?
Tá? Então isso aqui é a matriz dos cofatores. Se tiver uma matriz com letras maiúsculas lá dentro, tipo A11, A12, tá? Você está olhando para a matriz de cofatores. Significa que esse número aqui, ó, esse elemento aqui, A1, Azão 11, não é um elemento da matriz, mas é um cofator, tá? Relacionado ao elemento que tem a mesma posição. Aí, ó. Linha 1, coluna 1, o A11, Azinho 1, tá? Como é que você calcula o cofator? Olha, é simples, só você prestar atenção. Existe uma formulinha, é assim, ó. Para calcular um cofator, o que eu faço? O cofator de um elemento, olha só, o cofator de um elemento, ele é igual ao quê? Ele é igual a menos 1. Vamos pegar, por exemplo, calcular o cofator Azão 11, que é o cofator associado ao elemento A11. Então, cada elemento, estou dizendo para você que cada elemento dentro de uma matriz tem um correspondente cofator. Combinado? Como se fosse um RG dele, um CPF, ele tem um cofator. O cofator é simbolizado pela letra maiúscula, Azão 11. Vamos calcular o cofator do elemento Azinho 1, que é o cofator Azão 11. Okay? Como é que eu calculo? Assim, ó, o cofator é igual a menos 1 elevado à soma da posição da linha e da coluna daquele cofator. Bom, esse cofator aqui não é o cofator A11, então vai ficar elevado a 1 mais 1. Ok? Ele vai ficar elevado a 1 mais 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque aqui é a soma da posição dele dentro da matriz, tá vendo? Não é o cofator A11, então o que eu ponho? Menos 1 elevado a 1 mais 1. Tá? Vezes o determinante, tá? Que vai sobrar quando você elimina a linha e a coluna onde está aquele cofator. Preste bastante atenção, não é difícil, é só você prestar atenção. Tá? Então, como é que eu calculo o cofator A11, por exemplo? Menos 1 elevado à soma da posição de linha e coluna daquele cofator. Aqui não é A1, então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes um determinante. Esse determinante, eu vou falar depois na teoria dos determinantes, se chama menor complementar. Tá? E como é que você calcula ele? Você vai calcular esse determinante eliminando a linha e a coluna onde se encontra o cofator. Então esse cofator A11, ele está nessa linha, não está? Elimina mentalmente essa linha. E elimina mentalmente essa coluna onde está o elemento A11. Tá vendo aqui? Elimina mentalmente, elimine. Se você eliminar essa linha onde está o Azão 11, né? E a coluna onde está esse cofator Azão 11, vai sobrar quem? Vai sobrar esse elemento aqui, não vai? Tá? Esse elemento aí. Então, é o determinante, tá? O determinante desse elemento aqui, ó. Tá vendo? Que é o menor complementar. Tá? Nesse caso, o determinante de um único elemento, a gente sabe que é ele mesmo, né? E assim você vai fazer para todos os outros. O cofator, por exemplo, do elemento, o cofator A12, Azão 12. O que é o cofator Azão 12? É menos 1, tá? É menos 1 elevado a 1 mais 2. Tá correto? Menos 1 elevado a 1 mais 2. Aqui, ó. Por quê? Porque é a posição desse cofator. 1 mais 2 vezes o determinante que sobra quando você elimina a linha e a coluna onde está esse cofator que você está analisando. O A12 está nessa linha e o Azão 12 está nessa coluna. Tá vendo? Sobrou quem? Vai sobrar esse cofator aqui que está associado a esse elemento aqui, ó. Então eu multiplico pelo menor complementar, que é o determinante que sobra aqui, ó. Sobra esse aqui. Tá vendo? Da mesma maneira você vai fazer para os outros. Né? Determinante de um único elemento, por definição, tá? É o próprio elemento. Então aqui vai ficar o próprio A22, tá? Aqui vai ficar o A21, A12, A22, que são os menores complementares. E aqui vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado dá mais 1, fica mais. Menos 1 elevado ao cubo, 1 mais 2, fica menos. Tá vendo? Tá vendo? Menos 1 elevado ao número ímpar, o cubo de novo, ó, fica menos. Tá? Então essa matriz, tá? Resultante aqui, tá vendo? Essa matriz resultante é a matriz dos cofatores. Tá vendo só? Isso aqui é a matriz dos cofatores, essa matriz aqui. É a matriz dos cofatores. O que eu tenho que fazer para achar a inversa? Tá? Essa aqui é a matriz dos cofatores. Eu estou dizendo na fórmula geral
que a matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante vezes essa matriz especial, que é a matriz dos cofatores transposta. Tá? Então eu teria que achar a matriz dos cofatores aqui e fazer a transposta dela, que é linha vira coluna. Primeira linha vira primeira coluna, primeira linha vira primeira coluna. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha só, imagina que eu tenho aqui então, olha só, aquela matriz 1, 2, 3, 4. Lembra aquela matriz 1, 2, 3, 4? Nós já fizemos a inversa dela aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ó. Matriz 1, 2, 3, 4. Nós calculamos a inversa dela, certo? Quanto que deu a inversa dela? Dá isso aqui, não dá? Ó, menos 2, 1. Tá? Fizemos a inversa dela. Fizemos. Agora dá uma olhada aqui. Né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu calcularia a matriz dos cofatores dessa aqui? Ó? Você vai fazer menos 1 elevado a posição do elemento 1 qualquer. É 1, né? Primeira linha, primeira coluna. Então elevado a 1 mais 1 vezes, elimina a linha e a coluna onde se encontra o elemento 1. Ó, elimina essa linha e essa coluna. Sobra quem? Sobra o 4. Não sobra o 4? Sobra o 4. Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de 4. Dá 4 mesmo. Tá aqui, ó. Beleza? Mesma maneira aqui do lado, ó. Menos 1 elevado, que posição está o número 2 aqui? Né? O elemento 2. Posição, linha 1, coluna 2. Se eliminar linha e coluna, vai sobrar quem? O 3. Determinante de 3 menos 1 elevado ao cubo. Da mesma maneira. Se você fizer aqui, ó, para todos, você vai chegar nessa matriz aqui. Nessa matriz aqui. Olha só que interessante. Essa aqui é a matriz dos cofatores dessa matriz aqui, ó. Original, A. Certo? O que diz a formulinha? A fórmula fala assim, ó. A fórmula geral diz o seguinte, ó. Que a matriz inversa é 1 sobre o determinante. O determinante eu sei quem é, né? Quem é o determinante? Já calculamos, fácil, né? Diagonal principal menos a secundária aqui. Vai ficar 4 menos 6, vai dar menos 2 aqui. 1 sobre o determinante vezes a transposta da matriz dos cofatores, ó. Certo? Agora, quem que é a matriz dos cofatores? Fala pra mim. Quem que é a matriz dos cofatores? Ó, essa aqui, não é? Que nós acabamos de achar. 4 menos 3 menos 2 e 1. Correto? Faz a transposta dela. Faz ela transposta. A fórmula fala para fazer a matriz dos cofatores transposta, certo? Se você fizer a transposta, o que é linha vira coluna. 4 menos 3 vai ficar 4 menos 3, certo? Menos 2 e 1, segunda linha vai virar a segunda coluna, tá vendo aqui? Certo? Correto? Então o que acontece aqui? É o seguinte, olha quem que é essa matriz aqui. Essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, tô calculando, aqui tá errado, né? Porque aqui tô calculando só a dos cofatores, tá? Essa aqui é a matriz dos cofatores, tá? Certo? Então aqui ainda não é a inversa, tá? Toma cuidado com isso aí, ó, tá? Essa aqui, ó, é a matriz dos cofatores nessa passagem aqui, tá bom? Né? Aqui teria que ter na frente aqui 1 sobre o det de A também, tá? Esqueci de pôr aí, você põe aí, beleza? Tá, aqui é 1 sobre o det de A, beleza? 1 sobre o det de A aqui também, esse 1 sobre o det de A ele tem que aparecer também aqui na frente, eu não pus, tá? 1 sobre o det de A tem aí, beleza? Tá bom, então, agora olha só quem é essa matriz aqui. Essa aqui é a matriz, naquela regrinha da matriz 2, 2 inversa, lembra aqui, ó? A matriz 2, 2 inversa. Olha o que a gente faz, a gente não inverte a posição dos elementos da diagonal principal. Tá vendo aqui? A gente não inverte, ó. A com D não inverte, ó. Inverte, né? A com D inverte aqui, né? Tá vendo? Inverte a posição dos elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária, não era isso? Era isso. Olha só. Eu dei um exemplo aqui, ó, nessa 1, 2, 3, 4. Tá vendo essa matriz aqui, ó? Olha só nessa 2, 2 aqui, quando eu apliquei a formulinha particular da matriz 2, 2 inversa 2, 2. Olha só, eu inverti aqui, ó. Olha essa matriz aqui, ó. Essa aqui, ó. 4 menos 2 menos 3 e 1, tá vendo ela? Né? É a matriz resultante da inversão aqui da A com D na diagonal principal e do sinal de B e C na diagonal secundária, certo? Certo. Olha lá embaixo. Olha essa matriz aqui, ó. 4 menos 2 menos 3 e 1. E olha essa aqui. 4 menos 2 menos 3 e 1. Tá vendo? Aí. Tá vendo? É exatamente a mesma. Aquela regrinha lá de inverter o A com D, sabe? Os elementos da diagonal principal e o sinal dos elementos da diagonal secundária é uma consequência, uma regrinha prática que vale para a matriz 2, 2 sempre, né?
disso aqui. Essa matriz ela é a transposta da matriz dos cofatores. Tá? É a matriz transposta da matriz dos cofatores. Tá bom? Bom, aí fica esperto com esse determinante que eu falei, tá? Que eu esqueci de pôr, não está aqui. Correria, tá? Desculpe. Bom, e aí o que vai acontecer? O resultado vai ser, né? 1 sobre o determinante. Ó, o determinante é 4 menos 6, vai dar menos 2. O menos 2 multiplicando tudo isso aqui lá dentro, que é a matriz transposta da matriz dos cofatores, vai dar isso aqui, ó, essa inversa aqui, ó. Vamos ver se bate, ó. Essa matriz aqui pela fórmula geral deu menos 2, 1, 3 meio, menos meio. Menos 2, 1, 3 meio, menos meio. Menos 2, 1, 3 meio, menos meio, ó. Menos 2, 1, 3 meio, menos meio, tá? Então essa formulinha aqui, da 2, 2, da matriz 2, 2, ela é um caso particular da fórmula geral para cálculo de matriz inversa NN, tá? Então como é que eu faço para calcular uma geral NN, uma matriz de ordem N? A matriz inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz, tem que saber calcular esse bicho aí, determinante, vezes, tá? Essa matriz aí, M, chamei de M barra no quadradinho azul, que é a matriz transposta da é a matriz dos cofatores transposta, tá? Então a matriz inversa é calculada assim, de forma geral, com matriz NN. A matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz vezes, tá, a matriz dos cofatores transposta. Beleza? Dá uma revisada nessa parte final, especial sobre inversibilidade geral de matrizes, tá? E em especial nessa fórmula geral para inverter, achar a matriz inversa de qualquer tipo de matriz quadrada, tá bom? Aqui você vê mais uma vez claramente o que, né? A questão da singularidade, né? Quer dizer, olha só, essa matriz aqui, se a matriz, estou dizendo aqui que uma matriz inversa depende do inverso do determinante, ou seja, depende de um número, né, que é o número 1 sobre o determinante, ou seja, se o determinante da matriz é 0, tá, a matriz não é inversível. Então, se você quer achar uma matriz singular, uma matriz que não tem matriz inversa, né, se quer achar uma matriz singular, uma matriz que não é inversível, basta você procurar uma matriz cujo determinante dela seja igual a 0. Beleza? Isso é muito importante na matemática, na física também, tá? A questão das matrizes singulares, ok? Bom, já percebeu a importância de determinante, né? Sem saber determinante você não calcula a matriz inversa, você não tem como saber se a matriz é inversível, você não tem como saber se ela é singular, ok? Então vamos agora para a próxima parte do curso falar sobre o fascinante campo, um fascinante assunto dos determinantes, ok? Valeu, foi um prazer. Vamos embora agora para determinantes. Até a próxima aula, grande abraço.